Livro Onde está Deus durante a minha tempestade? De Kenneth Wayne Hagin. Capítulo 7. O caminho da vitória. No capítulo anterior, analisamos a vitória de Davi sobre o gigante que ameaçava Israel. Também examinamos como os israelitas reagiram ao se depararem com gigantes à beira da terra prometida. Alguns se recusaram até mesmo a enfrentá-los. O que faltou àquela geração de cristãos que se declarou incapaz de vencer? Faltou fé na palavra de Deus, pois o Altíssimo já lhes havia dado aquela terra. Mesmo ouvindo a promessa, os israelitas se recusaram a tomar posse dela e, como consequências, foram derrotados. Eles não consideravam estar em condições de viver os planos de Deus. Agora, analisemos a geração conduzida pelo profeta Moisés no deserto. Os filhos e as filhas dos que se negaram a acreditar no Senhor e a entrar na terra da herança. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Aqueles fiéis, incluindo Caleb, finalmente tomaram posse da bênção e receberam a herança prometida. Quase 45 anos depois de Moisés ter enviado os 12 espias a Canaã, aquela nova geração declarou a Josué: "Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos." Josué 1,16. Na verdade, eles queriam dizer: "Vamos em frente." Lembre-se de que, quando aqueles 12 espias viram os gigantes de Canaã, apenas 2 deles, Josué e Caleb, permaneceram firmes na fé. Os outros 10 se deixaram abater pelos obstáculos e pelas ameaças que enfrentariam para conquistar a promessa do Senhor. Caleb e a sua gigantesca fé em Deus. Agora vamos nos concentrar na atitude de Caleb diante dos gigantes que ele viu na terra prometida. Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: "Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela." Eu admiro o ânimo de Caleb. Ele teve a postura de quem derruba gigantes, mesmo após o parecer favorável dele. Os 10 espias descrentes tentaram anular a fé de Caleb. Eu posso imaginá-lo ponderando com os outros: "Pessoal, Deus já nos deu a terra e disse que ela é nossa. Qual é a dificuldade então? Nós podemos conquistá-la com a ajuda do Senhor." 10 espias derrotistas, no fundo, eles queriam dizer: "A terra é rica e fértil, com certeza, mas nós não vamos lá de jeito algum. Seremos devorados pelos gigantes." Ver Números 13, 31, 32. Havia muitos gigantes ao sul de Canaã, território que levava à região montanhosa da terra prometida. Anos depois, quando os israelitas finalmente começaram a habitar aquele lugar, Caleb ainda tinha os seus olhos fitos em uma das montanhas. Embora a terra fosse habitada por gigantes, ele demonstrou possuir uma fé inabalável. "Dá-me este monte." Josué 14:12, parte A. Despertando o vencedor de gigantes que há em você. E você? Você se vê como um vencedor de gigantes ou como uma vítima deles? Caleb se via como um vencedor de gigantes. Ele tinha fé o suficiente para acreditar que qualquer adversidade que tentasse impedir a conquista de algo prometido por Deus cairia ou seria derrubada. Por outro lado, os 10 espias incrédulos se via como vítimas, gafanhotos aos olhos dos gigantes de Canaã. Números 13, do 31 ao 33. Porém os homens que com ele subiram disseram: "Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós." E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: "A terra, pelo meio da qual passamos a espiar,
é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Um versículo do livro de Provérbios afirma: como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios 23:7, parte A, Almeida Corrigida Fiel. Ou seja, somos o que o nosso coração define. Os 10 espias não foram exceção. Eram definidos por aquilo que alimentavam no coração. Eles agiam e pensavam como gafanhotos, e assim eles eram, gafanhotos, incapazes de suportar os desafios da vida e tomar posse das promessas de Deus pela fé. Para recebermos e desfrutarmos as bênçãos do Senhor, como Ele planejou, precisamos pensar como um vencedor de gigantes. Ao nos depararmos com uma promessa na palavra de Deus, a nossa atitude deve ser diligente como a de Caleb quando disse: dá-me este monte. Temos de estar dispostos a enfrentar o gigante da doença, da escassez, da dúvida, do medo e das oposições espirituais que tentam nos impedir de receber as maravilhas do Altíssimo. O nosso sucesso depende da imagem que temos de nós mesmos, vencedores de gigantes ou vítimas. Descubra o poder que há em você. A receita do sucesso de quem tomou posse das promessas do Senhor é a confiança plena em um Deus Todo-Poderoso. De maneira similar, nós também precisamos nos atentar ao Altíssimo para assim possuirmos as bênçãos. Por isso, a primeira coisa a fazer a fim de se tornar um vencedor de gigantes é despertar a força que há dentro de você. 1 João 4,4 Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Ao nascermos de novo, Ele, que é a maior força do universo, vive em nossa alma recriada. Muitos cristãos não compreendem o papel fundamental do Espírito em nossa vida. Ele foi enviado a fim de nos auxiliar a vencer os gigantes que se colocam entre nós e nossas bênçãos. Jesus declarou no Evangelho de João: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16:7, revista e atualizada. Estude as muitas passagens bíblicas sobre a importância do Consolador. Ele é confortador, conselheiro, advogado, intercessor e fortaleza. Ele é maior do que o diabo e seus demônios. Ele é o Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos e derrotou Satanás no terrível combate no inferno. E ele vive em você. O Espírito Santo é o poder que habita em cada cristão. Devido a essa verdade, o servo de Deus que se coloca contra os gigantes da vida tem mais entendimento para resolver um problema, tem mais luz em si do que escuridão furtiva, tem mais força do que as preocupações opressivas do dia a dia e tem mais vigor do que a dificuldade presente. O que está em você é maior do que qualquer adversidade que o aflija. Precisamos aprender a submeter-nos a esse poder interior. Dou graças a Deus pela nossa capacidade de pensar e avaliar, assim como pelo nosso senso comum. Entretanto, em alguns momentos da vida, somente a sabedoria do Senhor e o conselho do Espírito Santo funcionam. O Consolador pode e quer nos ajudar. Devemos sempre reconhecer a sua presença em nós. O poder do Consolador não se limita a estar em um lugar de cada vez e a sua sabedoria não se limita à humana. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Não existe gigante capaz de derrotar um cristão conhecedor da infinita força
e da sabedoria do Espírito Santo que reside no íntimo. Identifique o gigante à sua frente. Uma das coisas mais importantes para se tornar um vencedor de gigantes é identificar o adversário, ou seja, a ameaça a ser confrontada. Meu pai sempre dizia: filho, para manter-se firme pela fé, você precisa conhecer o seu oponente. Em outras palavras, você precisa saber qual é o problema antes de enfrentá-lo. O vício é um gigante que tem arruinado muitas vidas. Ele rouba a alegria das pessoas de se tornarem tudo o que Deus planejou para elas. Muitos grupos anônimos são bem-sucedidos na maneira como lidam com os vícios em drogas, álcool, sexo, jogo e assim por diante. Todos eles declaram que o primeiro passo para a recuperação é admitir a existência do problema. Ao agir desse modo, mesmo que a luta seja longa, a pessoa já está a meio caminho da vitória. O gigante que mantinha a pessoa cativa há tanto tempo fora exposto. É preciso identificar o gigante que nos confronta e tenta nos impedir de tomar posse da promessa de Deus. Todavia, algumas pessoas têm medo de identificar o inimigo. Elas partem da premissa de que a ignorância traz felicidade, ou o que os olhos não veem, o coração não sente. Entretanto, aquilo que não conhecemos ou que evitamos reconhecer pode nos aprisionar, impossibilitando assim a nossa fruição das bênçãos do Altíssimo. O poder no nome de Jesus. Embora seja importante identificar o gigante que se está enfrentando, não precisamos ficar presos a nomes. Algumas pessoas têm pavor de dizer câncer, por exemplo, e por isso referem-se à doença como a palavra que começa com C. Todavia, câncer é apenas um termo utilizado para especificar um problema. Nessa hora, devemos reconhecer a existência de um nome mais poderoso e com mais peso do que o nome câncer ou qualquer outro. Lemos em Filipenses 2:10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Portanto, não importa como se chama o seu gigante, ele terá de render-se ao nome majestoso de Jesus, que é maior. Qual gigante está atrapalhando a sua vida hoje? É o do medo? Da insegurança? Da preocupação? Da enfermidade? Da pobreza? Do vício? Da descrença? Quanto mais rápido detectar o mal que assola você, mais rápido será capaz de lidar com ele pela fé e vencê-lo de uma vez por todas. Para conquistar as promessas de Deus, você deve identificar o gigante que está enfrentando antes mesmo de pensar em superá-lo. Não permita que o inimigo ofusque a sua visão. Quando um irmão ou uma irmã em Cristo está combatendo um gigante, não devemos minimizar o problema, tentando resolvê-lo como se fosse simples. As dificuldades e os desafios da vida são árduos. Hoje, os gigantes rondam a terra na forma de doença, pobreza, vício, desânimo e outros males. Alguns deles podem parecer invencíveis, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ver Lucas 18:27. O que acontece, porém, quando o gigante é intangível ou menor do que parece? Muitas vezes, as tribulações se mostrarão mais assustadoras e poderosas do que realmente são. Antes de reagir a um desafio, mantenha o equilíbrio e ore pedindo orientação. Talvez a situação adversa não seja um gigante, mas sim apenas uma sombra com um formato dele. O Senhor pode dar a você sabedoria para saber lidar com a tribulação e assim fazê-la desaparecer logo. Ou ele pode apenas dizer que mantenha calma e nada faça enquanto o busca. Você descobrirá que os problemas que o afligiam de manhã
provavelmente já terão desaparecido quando a noite chegar. Muitas vezes, o diabo faz com que os problemas pareçam maiores do que realmente são. Como já afirmado, Satanás sabe que controlará sua vida se conseguir levar você à arena da dúvida e do medo. Não tem como exercitar a fé quando se dá lugar ao medo. Enquanto ele está à porta da mente, prestes a entrar, é impossível manter a fé. Isso, porém, não significa que você esteja cedendo a algum pensamento ou sentimento assustador.